Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Como vocês estão? De verdade. Sempre lembro aqui daquela música famosa, né? Eu preciso saber da sua vida. Tenho necessidade de saber da vida dos meus amigos. Tá tudo bem? Como que vocês estão? Meus amigos e amigas aqui do podcast Mormon Uma Ova. Esses dias falaram pra mim se eu tenho pretensão de... Sério mesmo, esses dias perguntaram, né, se eu tenho pretensão de mudar o nome desse podcast, tendo em vista, né, faz tempo que tem esse Mormon Uma Ova, e se um dia eu posso mudar para abranger outros assuntos, tá? Eu vou ser sincero para vocês, já pensei em fazer a alteração desse raio, desse nome aqui, Mormon Uma Ova, mas eu não sei, eu acho que ele veio tão a calhar que eu não gosto de mexer com o time que tá ganhando, sabe? Porque o objetivo desse podcast é alguém ouvir alguma coisa aqui, sentir um desejinho, pelo que ser desejinho, existe isso, um desejo pequeno que seja um desejo pequeno de ter vontade, assim, sabe? Desejo de pesquisar, isso. Ele ouve aqui 30 minutos um podcast, aí a pessoa pensa assim, poxa, acho que eu vou dar uma pesquisada nisso. Pronto, o meu objetivo é esse. E se para algumas pessoas até hoje tem funcionado, Mormon Uma Ova, chegam até esse podcast por esse nome, seja o que for, então tá bom, né? Então não tenho assim mais pretensão de fazer alteração no nome, né? Então deixa como está, não tem problema nenhum. Mas é isso aí, eu acho que eu tava pensando em algumas coisas pra gente falar, e o mundo tá bem esquisito, né? As pessoas têm perguntado também, olha que interessante, por mais que eu bato na tecla de que eu não gosto de falar opiniões ou sabe, coisas de política, né, aqui no podcast, as pessoas lotam para mim às vezes o Instagram, lá no Instagram, perguntando, né, qual a minha opinião política, e eu vou ser sincero para vocês, eu não sei, quando eu vou lembrar da situação política hoje, só me vem na cabeça assim, o sujo falando do mal lavado, acabou. Tá, é a minha opinião, não vou falar mais nada. Sujo falando do mal lavado, do mal lavado. Não sei o que vocês acham, mas também eu acho que é uma discussão, é uma vereda por acho que onde não devemos entrar. Sabe por quê? Misturar as coisas desse jeito, sabe, política com o que a gente fala aqui, porque já é uma coisa muito... Falar do mormonismo e a saída, ou as coisas que a gente fala aqui, não tem jeito, já é um assunto... E muitas das vezes até dá gatilhos e tal, por isso que é um assunto pesado. E sendo um assunto pesado, trazer mais discussões que, se for ver, não nem é pertinente, porque uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, sei lá, eu acho que tem que deixar pra lá esse negócio de político, pelo menos aqui dentro desse podcast. Então, se as pessoas acham, né, sei lá, eu deixo essa frase no ar. Pra mim é o sujo falando do mal lavado. Essa é, na minha cabeça, o cenário de políticos hoje, os figurões aí, né, que estão rodando. Beleza? Então, para quem perguntou, dei essa resposta aí. Espero que funcione, né, essa resposta aí. E olha, eu tava pensando aqui falar para vocês hoje, no que eu ia falar. E como sempre eu lembro às vezes de alguém falando e tal, e eu lembrei de mais um discurso. Eu acho que eu tinha o quê? 13 ou 14 anos? Ah, eu não sei, por aí, tá? 13 ou 14 anos. E aconteceu muitas coisas na igreja quando eu tinha 13 e 14 anos, viu? Mas vamos lá, vou lembrar aos poucos nós vamos falando das coisas aí. E eu tava lembrando de um homem que foi discursar, que se eu não me engano, ele era secretário, alguma coisa assim, ou conselheiro, eu não sei, que ficava próximo ao presidente da missão. Então o presidente da missão vinha de fora e o secretário ou conselheiro, agora que eu não lembro qual que é o cargo próximo ao presidente da missão, acho que é conselheiro, né? Ele era brasileiro e tal, e da região, né? Então geralmente o segundo conselheiro, acho que é conselheiro, tá? Ele é da região. E ele foi dar um discurso, cara.
lá na minha unidade. E o interessante é que o que ele falou ali veio a calhar com o que eu tinha visto aquela semana. Eu vou explicar, tá? Ele estava dando um discurso e eu não sei que raio do assunto, porque naquela época, gente com 14, 15 anos, né? Eu não estava muito prestando atenção. Muitas vezes nos discursos da igreja eu não estava muito prestando atenção nessa idade aí. Tava conversando com os amigos que estavam do lado, tá? A gente sabe como é que é essa idade. Mas eu sei que uma hora ele estava contando um exemplo lá, e esse eu prestei atenção. Ele estava dando um exemplo que as pessoas são inteligentes e que as pessoas podem fazer coisas inimagináveis. Inclusive, ele falou assim, mais ou menos assim, inclusive as pessoas podem fazer coisas tão imagináveis que eles podem até, por exemplo, construir uma outra pessoa no lugar de Deus. Ele falou assim, mais ou menos assim. Tanto é, olha só o que ele falou, por isso que tem a ver com o que eu tinha visto aquela semana. Ele falou, tanto é que tem aquele filme, aí ele mencionou um filme que estava sendo exibido na TV e tal, que se chama Mulher Nota 1000. Ele falou desse filme. Quando ele falou desse filme, aí ele quis dar um exemplo, porque eu vou explicar, tá? Ele falou, as pessoas querem mais ou menos isso aí. As pessoas podem fazer coisas tão extraordinárias que podem até criar outras pessoas no lugar de Deus, assim como no filme Mulher Nota 1000. Acho que ele falou mais, parafraseando aqui, que eu não lembro palavra por palavra. Aí ele terminou o discurso dele lá, só que ficou na minha cabeça por ele ter falado desse filme. E esse filme, nessa semana que ele discursou isso, provavelmente ele deve ter visto também, porque eu assisti naquela semana na TV esse filme Mulher Nota 1000. E eu não sei se vocês aqui que me ouvem aqui nesse podcast agora, se algum de vocês já assistiu o filme. Se eu não me engano, a atriz é Kelly LeBrock, acho que é isso? Acho, não sei. Depois bom, vocês me corrigem. Só sei que o filme ele é bem bacana. Por quê? Ele é um filme em que dois rapazes... Eu sei porque eu assisti aquela semana, tá? Então quando ele falou lá no discurso dele, eu lembrei. O filme é a história de dois rapazes que não conseguem uma namorada. Eles querem uma namorada, cada um não consegue. Aí eles pensam assim, vamos construir uma garota, né? Uma namorada. Aí eles começaram, eu não sei como que eles fazem o experimento, como que eles fazem ali algumas coisas ali. Filme é filme, né? Aí eles começam a pesquisar as mulheres mais bonitas das revistas e tal. Eles montam uma boneca, acho que é alguma coisa assim, um protótipo, né, da mulher que eles querem criar. E eu não sei qual é o procedimento, eu não lembro, preciso até assistir de novo. O que acontece, se é um raio, alguma coisa que acontece, que eles criam aquele protótipo, vira uma mulher verdadeira, que é a atriz, né? Que é a Lily Brock. E aí eles ficam exibindo ela pra lá e pra cá, na escola, acho que é alguma coisa assim, todo mundo, é o que eles sempre queriam, uma mulher que eu falo, uma namorada, né, pra poder mostrar pros outros amigos da escola, tal, porque eles nunca conseguiam namorada, tal. Essa é mais ou menos a história. Só que parece que as coisas começam a sair do controle, alguma coisa assim. E ela é um pouco mais velha que eles, acho que é isso, tal. Alguma coisa sai do controle. E aí eles acham melhor, alguma coisa assim, que era melhor não ter criado ela, aí ela volta lá, desaparece no final, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro. Preciso assistir o final para ver se ela volta, deixa de existir ou continua existindo, não lembro. E aí eu fiquei lembrando desse filme quando esse conselheiro da missão ele foi dar esse discurso, porque ele mencionou esse filme. É um filme também que, se for ver, mencionar no discurso da igreja não tem nada a ver, né? Mas ele quis dar um exemplo ali, acabou como vários exemplos meio doidos que eu já vi as pessoas utilizarem outras coisas para poder mencionar o que elas querem dizer. E esse filme é tão interessante que me fez pensar, sabe? Fazer um paralelo com as coisas que a gente fala aqui também, né? Já que ele falou no discurso dele e usou, eu vou usar também. Porque, sei lá, no filme eles queriam criar uma realidade que não existia, né? E eles criaram uma namorada, né, por computador, não sei, alguma coisa assim. E a namorada
deu efeito por um tempo, eu ficava com eles, tá? Mas no final não foi uma boa ideia, um monte de coisa começa a sair errado. E hoje eu acredito que o mormonismo, para algumas pessoas, para muitas na verdade, ela chega como uma criação apresentada para você, que ela funciona por um tempo. Tenta entender o que eu estou falando. O mormonismo, quando é apresentado para você e você começa a seguir no começo, ele funciona por um tempo. Só que ao longo do tempo, começa a ter as coisas que a gente fala aqui há muito tempo. Começa a ter fofoca, intrigas, panelinha, um monte de coisa, disputa de cargos. A gente já falou disso aqui, coerção, medo. E isso acaba fazendo com que as pessoas, por exemplo, começam a ver que às vezes essa invenção não é tão boa assim quanto parecia, né, que foi apresentada. No caso, né, o mormonismo. Então, o mormonismo é apresentado para você, uma criação, que a gente já sabe, né? E aí funciona por um tempo, que é apresentado para você, que preenche alguma coisa. Assim como os meninos criaram uma namorada para eles, preencheu por um tempo o vazio que eles tinham, mas não funciona. Quando você cria coisas para você e que não deveriam ser criadas, não funciona, sabe? Principalmente criações que já vêm de uma maluquice ou uma coisa assim, né? Que a gente sempre fala aqui. Joseph Smith, ele foi bem esperto, né? Ele fez uma verdade ser bem convincente, por isso que acham ele um gênio, né? Já falamos sobre isso aqui. E acontece. Então eu comecei a lembrar desse filme Mulher Nota 1000, e que às vezes o mormonismo, ele é uma criação também, né? Eles criam algo para preencher, te apresentam e funciona por um tempo até que começa a haver problemas. Só que o único problema do mormonismo, né, comparando com a moça que eles criam no filme, é que quando dá um problema eles podem descriar ela. Não sei se existe essa palavra, né? Mas eles podem fazer com que ela deixe de existir. Tanto é que eu não lembro o final do filme, se realmente ela deixa de existir. Mas dá para fazer isso no filme, por exemplo. Já no mormonismo, conforme funciona para você, vem a calhar no começo, mas depois você começa a ver os problemas. Só que aí a diferença é que o mormonismo você se enraiza mais, você fica mais enraizado nas coisas, e por coerção e medo você se mantém lá. Então, por mais que você perceba, eu tô cansado, eu volto para casa nos domingos piores do que eu fui para a igreja e tal, e você começa a ver cansativo, muito exigido, nada acontece, isso vai te consumindo. Só que ao contrário do filme, que você pode pegar a criação e desfazer, você não consegue fazer isso no mormonismo, muitas das vezes, tá? Não consegue muitas das vezes desfazer, por quê? Já está com um vínculo emocional, coerção, medo, você não quer perder as coisas que foram prometidas. E é complicado, sabe? E me fez lembrar. Eu convido vocês, é uma comédia esse filme, tá? Assistir o filme Mulher Nota 1000, para quem ainda não assistiu. Só para você entender o que eu tô falando. Vai ser difícil durante o filme, por ser uma comédia que envolve uma garota, namorada, vocês fazerem uma associação na hora ali com o que eu tô falando aqui, com o mormonismo, que é a criação apresentada para você. Mas depois de você terminar o filme e começar a pensar depois sobre isso, talvez você vai concordar comigo, né? Então eu acho interessante a gente falar sobre isso. É necessário falar sobre essas coisas, porque às vezes a gente fica tão enraizado que não sai. Agora, as pessoas que conseguem deixar essa criação que te foi apresentada de lado e viver sem esse peso emocional que ele vai sendo criado ao longo do tempo, essa, infelizmente, vou falar infelizmente, é a minoria. Realmente é a minoria. Por isso que eu falo que quem ouve a Vânia, ou quem não ouve ninguém, mas começa a estudar as coisas da igreja, querer saber por si mesmo, mesmo assim ainda é a minoria que vai pular o murinho e falar assim, poxa, não serve mais para mim aqui. Serviu no começo, mas agora não serve mais. Então poucas pessoas vão querer. Por quê? Os que estão enraizados emocionalmente, presos por coerção e medo, vão ficar. A maioria vai ficar, de verdade. Então é isso aí. Lembrei do filme Mulher Nota 1000, convido vocês a assistirem. E aí depois a gente pode falar um dia mais sobre isso, para ouvir a opinião de vocês, do que vocês acharam desse filme. Eu tô presumindo que muitos de vocês não assistiram esse filme. Por quê? Ele é antigo. Eu, que era muito cinéfilo, adoro filmes há muito tempo, eu ficava
várias vezes assistindo filme, 2, 3 por dia. Muito tempo eu fiz isso lá quando eu era moleque. Então eu tenho uma bagatela de filmes na memória muito grande. Então às vezes vocês faziam outras coisas, né? Então não é todo garoto, né? Na época que passei esse filme, na minha idade mais ou menos que assistiu lá atrás, vai ter assistido mesmo, lembrar disso. Então eu convido quem ainda não assistiu, você acha que você encontra em algum lugar aí, tá? É difícil passar na TV, viu? Até em canais fechados e tal. Mas é isso. Às vezes a criação que te é apresentada funciona no começo. Mas depois pode não ser tão bom assim ao longo do tempo, não é? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.